meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos conversar sobre esse livro maravilhoso que se intitula Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Mas antes de adentrar na obra, eu vou adiantar o seguinte: o livro tem uma continuação. Aqui nós temos 4 compromissos, mas existe uma continuação que é o quinto compromisso, que é escrito pelo Dom Miguel Ruiz e Dom José Ruiz. Dom José Ruiz é o filho do Miguel. Bem, se vocês quiserem que eu faça uma resenha da continuação do quinto compromisso, tiverem algum interesse, deixa aqui nos comentários. Eu só vou fazer se vocês falarem que querem a resenha dessa continuação. Agora sim, é explicado que existe uma continuação, vamos adentrar a respeito dessa obra. O livro é fininho e isso pode dar a ideia de superficialidade. Porém, quem está pensando dessa forma está está cometendo um grande engano. Eu acho que eu tô com essa mania. Está comentando, porque eu comecei a tentar imitar gente portuguesa e não consegui imitar o português falando e acabei prejudicando o meu português brasileiro. Coisas de Fernando. Aí, voltando, depois desse breve parênteses, os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz não começa exatamente falando dos 4 compromissos, mas o autor começa nos situando ao falar a respeito de 3 problemas que o ser humano passa na sua vida. O primeiro problema é o lado juiz. Todos nós temos esse lado juiz. E é um lado que julga tudo, julga os outros e julga a nós mesmos. Aparentemente, a gente costuma achar que o lado de julgar os outros é o pior. É ruim, mas na realidade, o pior julgamento é aquele que nós fazemos em relação a nós mesmos, porque ele nos limita, ele nos machuca, ele nos impede de crescer. E por que isso acontece? Porque à medida em que vamos exercitando esse nosso lado juiz, entra em ação o nosso lado vítima, que é aquela coisa. Eu não sirvo para nada, eu não tenho capacidade. Então, o juiz vem, nós julgamos nós mesmos e ao mesmo tempo nós sofremos, nós não reagimos, nós não nos defendemos em relação a esse lado que é o juiz. Depois ele vai explicar que um grande problema é o nosso lado espelho. Espelho é quando a gente olha para outra pessoa, nós achamos que estamos vendo o outro ser humano, mas na realidade nós não estamos vendo o outro ser humano. Nós estamos vendo a nós mesmos. Ou seja, nós somos, na realidade, segundo o autor, incapazes de ver o ser humano como ele é. Pode ser, na minha opinião, a gente até vê. Porém, eu acho que nós vemos o ser humano de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Pois se eu não tenho determinadas características, ou pelo menos o conhecimento dessas características, como é que eu vou enxergar algo que eu não conheça, que eu nunca tive contato na figura do outro? Então, eu concordo que sim, a gente se enxerga, mas eu não acho que é somente uma coisa do tipo, eu nunca enxergo nada do outro. Eu enxergo no outro aquilo que eu tenho. Mas aí ele também vai reforçar esse problema com algo que é o nevoeiro. Tanto é que ele se autodenomina espelho nevoado. Nevoado por quê? Embora a gente enxergue a nós mesmos no outro, nós não temos uma interpretação clara. Existe uma interpretação errônea. E aí que temos o nevoeiro. Nós nunca vamos ver a coisa da maneira correta.
Depois de nos situar dentro dos problemas humanos, o autor vai explicar quais são os 4 compromissos e vai falar dos desastres que ocorrem caso a gente não cumpra esses 4 compromissos. Segundo o Dom Miguel Ruiz, é muito importante que nós exerçamos esses 4 compromissos para podermos evitar grandes problemas. Os 4 compromissos não são assim compromissos mirabolantes. São coisas simples do nosso cotidiano. Porém, o ser humano ele anda tão assim ocupado em fazer coisas erradas que ele deixa de lado aquilo que é óbvio, aquilo que realmente poderia acrescentar melhorias em sua vida. O primeiro compromisso que o Miguel Ruiz vai nos traçar é: seja impecável com a palavra. E a partir daí ele vai mostrando situações, desastres que ocorreram na nossa história porque o homem empregou de maneira errada a sua palavra. E essa coisa de empregar errado a palavra está aí presente sempre na vida do ser humano. Vou dar um exemplo. Quando você precisa pedir um favor ou dar uma ordem a alguém, se você não emprega bem a palavra, não dá uma explicação clara, pode ocorrer um pequeno desastre. Às vezes a pessoa que está realizando o favor ou está recebendo uma ordem, ela faz a coisa errada, não porque ela seja incapaz, mas porque você que não explicou corretamente a tarefa que deveria ter sido feita. E outro exemplo, aí isso não tem no livro. Eu estou aqui falando de uma obra, então a minha maior obrigação é ser impecável com a palavra, porque na realidade estou falando de um livro que é excelente. Porém, se eu não empregar corretamente a minha palavra para expressar a grandiosidade desse livro, posso correr o risco de, no lugar de incentivar a leitura da obra, fazer com que vocês simplesmente deixem de lado. Aliás, eu já experimentei isso muito na carne. Às vezes eu pego aquele livro maravilhoso e assim me dá uma angústia porque, apesar da obra ser perfeita, eu não consigo expressar a grandiosidade e despertar o verdadeiro interesse. Mas então, sabendo que eu tenho esse defeito, eu quero lhes dizer, independente do meu uso das palavras, seja bom ou não, leia esse livro. Outra coisa que ele fala a respeito do seja impecável com a palavra é que a palavra mal empregada pode também causar desastres psicológicos. Por exemplo, uma mãe que fale mal de sua filha e a menina escuta, ela fica traumatizada por se sentir rejeitada. O medo que nós podemos causar com a palavra, exemplo, governantes aí que criam alarmes em vão, aí a população fica amedrontada, aí começa a fazer uma porção de coisas erradas. Enfim, por conta dessas coisas, nós devemos ter muito cuidado com a palavra empregada. A palavra não é algo bobo, a palavra tem poder. Aí ele vai dizer para nós não levar nada para o pessoal. Antes de falar dos outros, eu comecei já o segundo, mas tem algo que é importante frisar. Os outros 3 compromissos estão intimamente ligados com o primeiro compromisso. E eu diria até que ele é uma espécie de proteção que nós devemos exercer caso a gente não consiga um sucesso com o primeiro compromisso. As pessoas às vezes tentam serem impecáveis com a sua palavra, mas elas não têm esse sucesso, ou então o outro
não emprega bem a palavra, então nós temos que nos munir de certas proteções. Então, a primeira, estou também aqui colando, é claro que eu não estou na orelha da capa do livro, tem um resuminho, mas eu estou falando muito mais coisas aqui. Mas é interessante você também, se você adquirir a obra, você lê esse resuminho. Aí eu vou explicar. O segundo compromisso é: não leve nada para o lado pessoal. Lembra daquele defeito que eu disse que nós não enxergamos no outro o que ele é, mas o que nós somos? Então, não leve para o lado pessoal, também está ligado para isso. Quando o outro fala algo de nós, na realidade ele não está falando de nós mesmos, mas ele está falando dele mesmo. Então você não precisa ficar angustiado quando alguém te ofende. Você não tem que ligar para a opinião alheia. Pessoas que ficam assim muito preocupados com o que o outro vai pensar, que levam as coisas para o lado pessoal, tendem também a exercer o seu lado juiz, porque pega a palavra do outro, levou para o lado pessoal, criou o juiz. Tá vendo como a introdução é muito importante nesse caso? Pegou o juiz, se julgou, entrou o lado vítima e entra isso tudo por quê? Porque não percebe o lado espelho do outro. Então evite. Evite levar para o lado pessoal tanto na ofensa como também para o elogio. Aí as pessoas perguntam, mas como assim? A pessoa vai me elogiar e eu também não vou poder aceitar? Não levo pro lado pessoal? É, porque você não precisa do elogio do outro para se sentir melhor. Existem pessoas que nós não percebemos, mas nós criamos uma certa dependência também do elogio. Pessoas que ficam assim, naquela coisa. Ai, eu tenho que ser elogiado, eu tenho que ser valorizado, que fica também preocupado. Quando não recebe um elogio, acaba ficando mal, entre angústia, traumas, etc. Então, não leve nada para o lado pessoal. O outro compromisso é: não tire conclusões. Um dos maiores problemas do ser humano é tirar conclusões, especialmente conclusões precipitadas. O outro fala, você não interpreta da maneira correta, vai tirando conclusões e por isso não exerce bem suas ações. Aí eu entro com uma ressalva. Eu acho que em alguns casos você tem que tirar conclusões, mas você tem que saber como tirar as conclusões. Você tem que avaliar o problema, mas parece que o autor ele não entrou muito bem nesse lado. Aí eu vejo uma pequena falha quando ele diz isso, ou eu esteja cometendo o erro que ele diz para não fazer. Estou tirando conclusões erradas a respeito de um autor que falou a coisa certa. O que será que ocorreu? Eu tirei uma conclusão errada? Ou o autor não falou das ressalvas? Se você leu o livro, já deixa aí nos comentários. Olha só que coisa legal. O bom desse livro é que, mesmo não concordando com ele fala de assuntos tão próprios do ser humano que você não tem como dialogar. Eu diria que é um livro que você tem que ler independente de concordar ou discordar, porque o diálogo que nós vamos ter com o que está escrito na página é fundamental para nós refletirmos melhor as nossas ações. Aí, como o último compromisso, sempre dê o melhor de si. Esse quarto compromisso eu amei. Eu percebi que por tirar conclusões, eu nunca compreendi o que significa esse sempre dar o melhor de si. E assim, o autor é fantástico porque ele diz que nós temos que dar o nosso melhor, tanto quando estamos com saúde, como estamos doentes. Aí, olha só por que eu entendi errado. Eu estava doente. Aí eu procurava dar o meu melhor. Na realidade, quando estava doente e eu queria fazer alguma atividade, eu não dava o meu melhor, mas eu tentava fazer
além do meu melhor. Quando o autor, para ficar mais claro, quando o autor diz para dar o nosso melhor, ele não diz para nós ultrapassarmos o nosso limite. Em outras palavras, o meu melhor, quando eu estou saudável, é diferente do meu melhor quando eu estou doente. Então eu tenho que saber que, ao estar doente, ao fazer o meu melhor, não vai ser tão produtivo quando eu dou o meu melhor no estado de saúde. Mas muitas pessoas não entendem isso e acabam querendo superar os seus limites na doença e entram num processo de exaustão, prejudicam ainda mais a sua saúde e aí acaba que a sua vida declina. Exemplo, se eu tenho uma atividade para fazer no meu estado de doença e eu estou muito mal, talvez o meu melhor não seja fazer a atividade, mas o meu melhor seja dormir, descansar, cuidar da minha saúde para depois executar a ação. E não simplesmente me lançar numa atividade e prejudicar a mim mesmo. Entenderam? Então você tem que, ao avaliar o seu melhor, pensar qual é o meu melhor dentro da minha possibilidade. Outro exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, perdeu as pernas. Será que ela pode dançar? Pode, mas ela vai compreender que o melhor dela vai ser diferente de uma pessoa que dança, que tem as duas pernas. Ela vai criar outras formas de dar o melhor dela dentro do estado que ela se encontra. Tanto é que existem grandes dançarinos que dançam usando cadeira de rodas. E é assim, é um espetáculo maravilhoso. Nós temos pessoas que participam de torneios de fisiculturismo que às vezes não tem um braço, que perderam uma perna e tem assim o físico assim muito perfeito. Isso também me leva a pensar o seguinte: nós vemos pessoas com tantas situações limitantes e elas têm um corpo legal, uma saúde legal, e às vezes eu que tenho tudo assim, que não sofri nenhum acidente, eu não estou dando o meu melhor. Então eu tenho que começar a pensar, não quando eu faço esse tipo de comparação, né, não é para querer ser melhor que o outro, mas para perceber muitas vezes que eu não estou dando o melhor de mim mesmo. Então eu olho para o outro, que na realidade eu vou acabar enxergando a mim mesmo. Olha só como o espelho é importante. Aí eu olho, enxergo a mim mesmo e vou vendo em quais aspectos eu tenho que dar o meu melhor. Olha, ao avaliar esse quarto compromisso, eu percebi que existem muitas situações que eu não estou dando o meu melhor. E às vezes eu não dou o meu melhor fazendo menos do que eu poderia fazer, ou às vezes eu quero ultrapassar os meus limites e prejudico a minha saúde. Então tem os dois extremos. O melhor não é fazer menos nem fazer a mais. O melhor é fazer as coisas dentro das nossas potencialidades, respeitar o nosso ser, ou seja, o nosso melhor, ele está calcado no autoconhecimento. Faço o melhor dentro daquilo que realmente posso. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!